Bueno, felicitaciones a los dos expositores y a la profesora por conducir esta mesa de discusión. Le queria perguntar ao doutor, primeiro hacer um comentário ao doutor Christopher, Um comentário do Dr. Christopher da Argentina a respeito da produção pública de vacinas. Há algum esforço menor, muito louvável, mas não existe nenhuma instituição semelhante à Fiocruz ou Oswaldo Cruz, assim como nós temos uma boa produção de hemoderivados como trajetória importante. Uma pergunta, então, seria que se fala muito sobre a produção local de IFAs e, por outro lado, não se fala de quais seriam as razões, porque nós pensamos que os grandes produtores de IFAs para o mundo são a China e a Índia. É quase impossível pensar em produzi-las de maneira individual, país por país. Seria um absurdo, salvo casos em que, por exemplo, a população do Brasil e eventualmente um pouco do que se faz na República Argentina. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda também, a mim também, professora, também me chama a atenção em relação aos atos que o Dr. Christopher apresentou a respeito do tema dos BRICS, mas o delta, a lacuna tão grande que existe no Brasil em relação ao gasto feito pelo SUS ou feito pelo setor público nos medicamentos em relação ao que é gasto pelo setor privado. A pergunta então é, qual é a cobertura que o SUS dá? Porque nós estamos vendo aqui que, como o nosso amigo Tomás, eu me pergunto, qual é a causa de haver uma lacuna tão grande quando 75% da população é atendida pelo SUS? Ou a pergunta seria, será que o SUS cobre uma parte e os medicamentos de alto custo provavelmente também estão impactando fortemente nessa lacuna que estamos vendo nesse gráfico? Muito obrigado. Aquí nuevamente Gabriel Aintablián, de la Dirección de Ciencia de Uruguay. A mí me gustaría hacer dos comentarios y alguna pregunta intrínseca relacionando los dos bloques de expositores, más temprano de la mañana y de ahora. Aclarar dos cosas. Una, le faltaron dos organismos en los bloques regionales, que son la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. Le faltó aclarar la CELAC y la Organización de Estados Americanos, con lo cual son 9 bloques y no 7, lo cual habría que preguntarse si eso no es un fracaso de algunos de esos bloques. Con respecto a los gastos en salud privada y el sistema único en Brasil o en la región, como viejo oceanógrafo vinculado a los modelos matemáticos, las estadísticas tienen dos lecturas. Ridiculizando las estadísticas en el tránsito, en los accidentes de tránsito en Uruguay, uno dice que el 40% de los accidentes de tránsito en Uruguay ocurren por alcoholismo. Si uno las lee al revés, quiere decir que el 60% ocurren por gente que maneja sobria. Es más seguro manejar alcohólico que sobrio. Entonces, y ahí va mi pregunta, es, de esos gastos y la producción de medicamentos además, pero esos gastos en el sector privado y en el sector público, ¿hay algún estudio que determine? Existe algum estudo que determine quantos são os psicofármacos ou quanto é o consumo de medicamentos para questões somáticas ou endêmicas? E a outra coisa seria, na produção farmacêutica nestes países, quanto se produz em psicofármacos e quanto se produz de lacunas, por exemplo? Então, nós podemos passar a palavra aos expositores e, se vocês tiverem mais alguma pergunta ao longo dessa
disposição, a gente volta a mobilizá-los. Por favor, doutor Cusco. Obrigado pelas perguntas, ¿no? Yo creo que sí, lo que estaba planteando al inicio de sus comentarios, la cuestión del subfinanciamiento del SUS, obviamente que de manera más general el tema del subfinanciamiento de los sistemas públicos es algo... Os públicos é algo que é absolutamente fundamental. À medida que se cresce a demanda, à medida que incorporamos os sistemas, aos sistemas de medicamentos e tratamentos mais caros, novas tecnologias que até certo ponto respondem aos preços do mercado, aos perfis demográficos e epidemiológicos da sociedade, está mudando. Evidentemente que o Estado e o governo têm que prever e tomar medidas correspondentes de maneira a garantir um financiamento adequado. Nós não podemos deixar de pensar na sustentabilidade do sistema, não através de um imposto ou salários, enfim, diferentes tipos de impostos tributários e modelos de financiamento que existem nos países europeus. E seguramente esse é um ponto que deve ser trabalhado e considerado com maior importância pelos países da região e do Brasil. Bem, o Brasil tem um mecanismo que é o do BNDES e que realmente é um instrumento bastante poderoso para desenvolver a capacidade de produção nacional. O BNDES tem um volume de contribuição financeira maior que o Banco Mundial mesmo. Então, realmente isso é algo que tem mais músculo do que o Banco Mundial dentro do arcabouço de desenvolvimento do complexo industrial, que foi muito bem apresentado pelo nosso colega. Em relação à produção de matéria-prima, eu creio que, obviamente, todos os países da região têm capacidades instaladas, não? E não se trata que cada país comece identificando... Os países devem começar a identificar as suas próprias necessidades localmente. A capacidade de produzir estes químicos, esses elementos ativos, dentro dessa corporação internacional com negociações para mapear as necessidades regionais e usar racionalmente essas capacidades na Colômbia, no México, no Brasil, países como o Paraguai, que não estão engajados no desenvolvimento de produtos que usem ingredientes ativos ou matérias-primas. Você tem que fazer aquilo que você consegue fazer, disponíveis para considerar o nível e as formas mais estratégicas e econômicas de maneira a garantir e satisfazer suas necessidades. Isso vale para a produção de fármacos, assim como de farmacêuticos, ou seja, depende de cada país começar a produzir todos os tipos de produtos para suas próprias necessidades e programas. Em relação à pergunta do colega do Uruguai, eu não tenho a informação sobre a produção de psicofármacos e dessas lacunas nos países, mas é uma informação que podemos encontrar. Se tiver interesse, posso lhe passar mais tarde, mas no momento eu não tenho elementos para respondê-lo. Tinha mais uma pergunta, eu acho que eu me esqueci. Da produção de vacinas. Foi algo que foi colocado na apresentação, combinando vacinas e a capacidade de produção de vírus modelados. Que capacidade que a Argentina teria? Sim. O SUS cobre mais ou menos 75% 75% da população é coberta pelo SUS, não é isso? Farmacêutico, sim.
A questão é a seguinte: o custo do medicamento no setor privado é muito mais alto que o preço negociado pelo Estado e pelos medicamentos distribuídos através dos sistemas públicos. Sim, sim, sim. Outro microfone, talvez. Sim, 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 sim. Sim. Claro, lo que no... Hola. Sí, por ahí me parece que tal vez nosotros no Bem, conocemos. parece-me que talvez nós, que não conhecemos tão bem assim o SUS, não fica muito claro que 75% da população seja atendida pelo SUS, porque esse delta enorme de gastos com medicamento que há entre o que gasta, essa lacuna entre o setor privado e público. A pergunta seria: será que o SUS cobre uma determinada quantidade de produtos e o resto seria atendido pelo setor privado? O setor privado não tem capacidade de negociação e termina pagando qualquer coisa. Isso é parte da resposta. Como dizemos que o SUS cobre 75% da população, não significa que para esses 75% da população os medicamentos estão disponíveis. Frequentemente, é preciso se completar isso com o setor privado. Qual é a cobertura mínima no SUS? Porque voltamos novamente à questão. 90% dos medicamentos que são consumidos no setor público são medicamentos para atenção primária, que são medicamentos de baixo custo. E 10% restante, os 10% restantes do total são usados como medicamentos de alto custo que têm um forte impacto não só sobre o setor público, mas também sobre o setor privado. Não sei quem, acho que no Brasil é um pouco diferente, não sei a realidade dos países da América Latina, mas aquele mesmo dado que eu apresentei dos medicamentos biológicos não é atenção primária, são medicamentos complexos para tratamento de câncer, né? Diabetes, etc. Eles representam 40% do gasto do orçamento do Ministério da Saúde com medicamentos são destinados a esses produtos. Então, essa proporção de atenção primária já não é a mesma. Talvez, se você agregasse naqueles dados os gastos de estados e municípios no Brasil, a proporção de atenção primária aumentaria. Mas essa proporção, com certeza, não seria. Sim, sim. Talvez me expressei mal. O que quise dizer é que... Talvez eu tenha me expressado mal. O que eu quis dizer é que da totalidade dos medicamentos, existe um grupo importante que é de atenção primária na saúde, que tem um baixo impacto sobre o gasto total. Por outro lado, os medicamentos de alto custo, que em números são menores, têm um forte impacto aqui na Argentina e em qualquer lugar do mundo. Não sei se vocês concordam. Por isso, eu quis ouvir. O microfone dele está falhando. De maneira que temos uma foto, por assim dizer, parecida com o que se passa em outros lugares, onde os medicamentos de alto custo, para quem os financia, terminam por gerar uma porcentagem maior da torta. A pergunta era... Sim. Tem lealdades diversas, né, entre os países. De que maneira nós podemos caminhar para um denominador comum, né, em matéria de algumas alianças sobre essas questões que estamos discutindo aqui? Sim, bueno, de hecho, mostrei esses diferentes blocos. Na verdade, há diferentes blocos de integração que existem, mas não há uma grande interação entre eles.
ficam mais ao nível dos blocos que têm cooperações bilaterais, multilaterais, e, exceto talvez nos aspectos regulatórios que conseguimos praticamente para todos os países do continente americano desenvolver uma estratégia de cooperação e colaboração muito mais forte, comum nos países que apresentamos nas apresentações anteriores. Mas, enfim, para o tema de produção de fármacos e de vacinas, também conseguimos uma iniciativa interessante entre países como Argentina, Brasil, Venezuela e Cuba para a produção de imunoderivados, que são países com mecanismos de integração diferentes e com uma perspectiva de cobrirmos as necessidades regionais. Não necessariamente isso significa que um país produza todo o elenco dos produtos necessários para o seu próprio sistema, mas existe uma busca através de parcerias, de cooperações entre os países, um melhor aproveitamento das capacidades de produção local. Eu acredito que isso é bastante importante quando discutimos produtos monoderivados. Eu posso dar uma palavrinha respondendo a questão da discrepância entre o público e privado? O que o Brasil tem é 70% da população é atendida exclusivamente pelo SUS. Mas isso não quer dizer que 75% da população receba medicamentos exclusivamente do SUS. A lista de medicamentos oferecida pelo SUS tem aumentado ao longo do tempo, não só no nível federal, mas também no nível estadual e no nível municipal. E, além disso, né, o Brasil tem avançado também na oferta de medicamentos de uso contínuo, também muito diabetes, hipertensão, né? E isso também tem sido de uso generalizado. Mas, se o SUS é um sistema universal de saúde, teoricamente, qualquer pessoa, do mais rico ao mais pobre, pode se inscrever e se cadastrar para ter acesso aos medicamentos da lista do SUS. E isso também tem acontecido. Então, nós não podemos fazer um corte muito fiel entre a participação no gasto, a participação na cobertura da atenção e medicamentos. Os sistemas não são totalmente coerentes. E o peso do out of pocket ainda é muito importante em todas as classes sociais. Isso só que eu queria esclarecer. Bom, só queria fazer um comentário sobre dois temas do subfinanciamento de saúde que a professora levantou. Nós temos alguns trabalhos lá no BNDES e a OMS chama atenção a todo momento para isso, que acho que isso é um problema mundial, não é um problema brasileiro, mas é um problema mundial. Mas chama mais atenção no Brasil porque, realmente, se a gente considerar até os modelos que inspiraram o SUS, seja o modelo canadense, o inglês, a participação pública dos gastos é muito superior à participação brasileira. Hoje que está em 45% a participação do gasto público em relação ao privado no Brasil, e na Inglaterra é 85%, se não me falha a memória. Mas, de qualquer forma, mesmo a gente aumentando esses gastos, eu acho que o que a gente tem que discutir, não aqui, mas que a própria evolução, a expectativa de vida das pessoas, as doenças crônicas, etc., você gera uma explosão de saúde que provavelmente vai ser impossível de contornar com os meios atuais de atendimento. Então, a gente vai ter que mudar a forma de atenção, a questão de custo-efetividade vai estar cada vez mais presente. O pagamento, na Alemanha já existe um pagamento por efetividade do medicamento, tá? Não só se paga o medicamento se ele de fato deu resultado para o paciente. Então a gente vai ter que evoluir para outras formas, porque os sistemas de uma forma geral não devem aguentar. E a segunda questão que eu queria comentar é sobre os IFAs. Eu concordo com você, eu acho que é muito difícil fazer política de produção local de IFAs. Muito. Essa tenha sido algo que nós não atingimos, um objetivo que não foi atingido. Mas a gente não imagina em que o Brasil possa ser um grande produtor de IFAs, mas
que determinadas matérias-primas importantes, que são realmente prioritárias, estratégicas, a gente consiga fazer no Brasil, ter a capacidade de fazer no Brasil, desenvolver no Brasil e trabalhá-las. Então, a gente pode contar hoje no Brasil 4 ou 5 empresas que produzem farmacoquímicos privadas, né? E a gente tem que fortalecê-las, mas não competindo nas commodities com China e Índia, realmente você está correto. 90% a gente não compete, mas nos 10% talvez haja espaço. Sim, está de acordo. Farmacêutico com 80%, exatamente. É IFAS, exatamente. Mais alguma pergunta? Bom, eu queria também fazer um comentário final, porque parece que nessa discussão de acesso e investimento, que era o tema dessa mesa, eu não ouvi, talvez eu não, porque eu não assisti ontem, alguma discussão sobre a questão regional, do investimento do ponto de vista da alocação regional de recursos. O Sistema Único de Saúde no Brasil tem um poder específico, né, que tem a ver com o seu grande peso, mesmo que seja menor que o setor privado, em decisões alocativas, em termos de estrutura industrial. Então, algumas das decisões que têm sido feitas de localização de plantas, né, têm direcionado essa localização para as regiões menos favorecidas do Brasil, de modo a gerar emprego, gerar renda e facilitar o acesso. Então, algumas das decisões recentes que foram tomadas em matéria de plantas de hemoderivados têm sido direcionadas para o Nordeste brasileiro, alguma coisa também para a Amazônia, num esforço também, dentro desse universo de desigualdade e heterogeneidade, tornar, digamos, a oferta mais equilibrada no território nacional.